na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez meu querido amigo Ciro de Castro, lá de Araruama. Depois você vai falar da sua casa, tá? Do nome, dos dias das palestras, no início, quando a gente voltar no próximo bloco, tá? E hoje vim falar para a gente sobre mediunidade sem fronteiras. Vamos aprender aqui hoje um pouco mais, falar sobre mediunidade, que é um tema que realmente traz muitas dúvidas, muito interesse das pessoas, espíritas e não espíritas, né? Que querem entender o que é mediunidade. Será que mediunidade são aquelas pessoas que veem espíritos e outras coisas mais, né? Hoje nós vamos aqui entender o que nosso querido amigo Ciro vai falar para a gente. Semana que vem nós vamos ter aqui meu querido amigo Marcelo Turra, ele vai falar sobre livre-arbítrio. Então, meu querido Marcelo, semana que vem aqui, lá do Trabalhador de Jesus, vem conversar com a gente sobre livre-arbítrio. Então, nosso telefone aqui do Zap, bota aí na telinha pra gente, Davi, 998-844909. Se você quiser fazer uma pergunta, manda um Zap, que eu vejo aqui, estou aqui com o telefone. Você pode mandar um Zap que o Ciro vai responder a sua pergunta com todo carinho, tá ok? Vamos falar então aqui das palestras esta semana nas Casas Espíritas. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 2, às 20 horas, vai ser meu amigo Marcelo Turra. E vai falar quem é minha mãe e quem são meus filhos. Está lá no Livro dos Espíritos. Não, está lá no Evangelho, né? No dia 6, domingo, que vem às 18 horas, meu querido amigo Paulo Roberto vai falar sobre prática mediúnica. Então, tanto essa palestra de quarta-feira, às 20 horas, como a palestra de domingo, às 18, são transmitidas ao vivo lá no site do Trabalhador de Jesus. Você entra lá em www.cetj.org.br e você assiste a palestra ao vivo. Meus queridos amigos e irmãos lá da AME Lagos, né, convida todos para domingo agora, na palestra da AME, que é dia 6, né, de agosto, às 18 horas,
ali na rua Piracicaba, ali no 1, ali no Parque Burg. Minha querida amiga Cláudia Oliveira, vai fazer a palestra sobre vícios. Então, a Milagros, convidando a todos ali para a palestra ali no Centro Espírita Leon Denis, que fica ali na rua Piracicaba, número 1, no Parque Burg, às 18 horas, tá ok? Na Casa René Peça, hoje, às 20 horas, minha querida amiga Ângela Belônia, nossa querida amiga, que está sempre com a gente aqui, falando dos livros, né, de André Luiz. E ela vai falar, o tema dela é Tente Outra Vez. No Centro Espírita Ceareiros do Bem, tá? Dia 3 agora, que é quinta-feira, vai ser minha querida amiga Marta Maria, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ela vai falar sobre Justiça das Aflições. Então, essas são as palestras, são as, né, desta semana nas Casas Espíritas, aqui de Cabo Frio. Então, se você quiser, tá? Não esqueça de ir, é muito interessante lá essas palestras. Então, vamos passar então agora com o apoio cultural, a gente volta já já para a gente começar a conversar com o meu querido amigo Ciro de Castro. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida.
Ok, meus queridos amigos e irmãos, nós voltamos do nosso apoio cultural. E antes de nós começarmos a conversar com o Ciro, vamos pedir que ele faça para todos nós aqui no estúdio, vocês em suas casas, uma oração para que a gente possa ter uma sintonia boa, que possamos fazer um programa que tire o máximo de dúvida das pessoas. E caso tenham dúvidas, manda aqui um zap para a gente, está aí o telefone na telinha, é só mandar o zap que a gente faz a pergunta aqui ao vivo aqui para o meu querido amigo Ciro. Então vamos juntos agora com o Ciro fazer a oração. Senhor e Mestre Jesus, aqui estamos, divino amigo, sob o teu auspício, sob o teu acalento, para tecermos diálogos sobre este instrumento divino que é a mediunidade, tão ainda incompreendido por todos nós. Que os guias e mentores espirituais deste programa e os nossos guias e mentores espirituais particulares possam estar nos orientando e levando a luz para todos aqueles que nos assistem neste momento. Que possamos ter uma tarde de paz tranquila, ao teu lado, Mestre querido, que não nos abandona jamais. E do Pai, que é toda a grandiosidade, Senhor da vinha e de todo o universo. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho redentor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, antes de nós começarmos a conversar, então, Ciro, eu gostaria que você desse as suas considerações iniciais para que a gente possa entrar no tema, né, sobre mediunidade. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs que nos assistem nesse momento pelo canal 8 de Cabo Frio, a Jovem TV, que nos assistem pelo Facebook, que nos assistem pelo site da Jovem TV. Muito boa tarde. Nossa instituição, a qual labutamos hoje, a Sociedade Espírita Sem Fronteiras, querá completar 1 ano, agora em setembro. Faço o convite para que venham às nossas palestras, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, em Araruama, no bairro Fazendinha, no coração da Fazendinha, na famosa primeira caixa d'água. Venham se dar a oportunidade de conhecer o Espiritismo com Jesus e Allan Kardec. Também gostaríamos, Renato, de na tarde de hoje, através das considerações iniciais, explicar o motivo da escolha do tema. A mediunidade, como nos ensinou nosso amado Divaldo Pereira Franco, ela ainda é muito incompreendida. E como nos ensinou Raul Teixeira, temos percebido e visto com os nossos próprios olhos as ditas miquices, porque é esse termo que Raul Teixeira usa, em relação à mediunidade, por total desconhecimento da segunda obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns. Tanto por parte dos tarefeiros, daqueles que necessitam trabalhar mediunicamente, tanto por parte dos dirigentes do nosso movimento espírita. Então, que nós possamos, na tarde de hoje, estar recebendo as perguntas dos senhores, das senhoras de casa, dos jovens, e que possamos, na tarde de hoje, conseguir elucidar algo desse tema tão complexo, mas de suma importância não somente para nós espíritas, mas para toda a humanidade. Ok. Já dando aqui, mandar um boa noite para a dona Ivone Pereira, lá de Portugal, que toda semana, toda segunda-feira, está assistindo nosso programa ao vivo pelo Facebook lá de Portugal. Um abraço no seu coração, tá, dona Ivone Pereira de Portugal, mandando aqui para a gente assim, boa noite de Portugal, com muito carinho. Então, e nós devolvemos todo esse carinho para a senhora, dona Ivone. Tudo de bom para a senhora aí, ok?
Meu querido amigo, então já que nós vamos começar a conversar sobre mediunidade, eu gostaria de saber a primeira pergunta para que todos nós possamos aprender o que é mediunidade. Renato, como nós vamos acompanhar no capítulo 28, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente até trouxe por escrito, para que não corramos o risco de cair, meus irmãos, em algum erro e equívoco. Porque qualquer orador, qualquer divulgador, qualquer expositor da doutrina espírita, ele não pode vir trazer o seu conceito ou a sua opinião. Ele tem que vir trazer a palavra dos espíritos, porque a doutrina não é dos espíritas, a doutrina é dos espíritos. E existe uma informação de Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Ou seja, é necessário que para algo seja verdadeiro, grande parte de espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, tenham dito, em suma, algo parecido ou similar. E o que está no capítulo 28, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, em relação ao que é essa mediunidade, essa famosa palavra, os irmãos da luz vêm trazer o seguinte, que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhes deu a mediunidade. Então, a mediunidade, nós poderíamos falar que essa vista, filosoficamente falando, para o plano dos imortais, para o plano espiritual, essa comunicação. Nós temos hoje os telefones celulares para conversarmos com outros espíritos que ainda estão na carne. Nós podemos ligar para o Japão, para qualquer local que seja, que nós vamos nos comunicar. A mediunidade, por contextualização, se dá mais ou menos da mesma forma, só que eu não vou me comunicar com quem está na carne. Eu vou me comunicar com aqueles que já habitam o plano dos imortais, que é um plano chamado de erraticidade, que não quer dizer que são espíritos que estão em erro, não é isso. Erraticidade significa um estágio, um período em que os espíritos ficariam estudando até que eles possam retornar a uma nova encarnação para obterem novas experiências. Ok. Muito bem. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes da minha pergunta que eu iria fazer, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer. Só você, Zé Marco. Muito bem, você disse o que é mediunidade. Respondeu muito bem para o nosso amigo Renatinho, mas eu queria saber para que serve esse troço. Eu estou falando esse troço de uma forma bem... Claro. Não é pejorativa não, tá? Não. É um instrumento divino, né? Então... Mas com que finalidade esse negócio? Existe isso? Bom, meu querido, Emmanuel, no livro Consolador, vem dizer que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então, a mediunidade, ela serve principalmente como instrumento de consolação. Consolar as pessoas, consolar os nossos corações. Como é bom saber que quando a gente dorme e em desdobramento, muitas das vezes nós vamos encontrar com os nossos parentes que já estão do lado de lá, não é mesmo? Vem nos dar as orientações para conseguirmos passar pelas nossas vidas, pelas nossas dificuldades. Porque a mediunidade, ela não se restringe a apenas à reunião mediúnica. Nós não temos um botão de liga a mediunidade e desliga a mediunidade. Não é mesmo? Com certeza. Então, muitas das vezes, aquela vozinha, Marco, que a gente ouve assim na rua, não vai por aqui não, vai por ali. E a gente fica teimando, não, mas por aqui é mais longe. Não, mas vai por aqui. E às vezes, quando a gente passa por determinado lugar, opa, nós sabemos que ali, daquele outro lado, ocorreu alguma coisa. Quantas são as catástrofes naturais que ocorrem e que as pessoas que não chegaram a tempo, perderam o voo, perderam o ônibus, elas vêm relatar que simplesmente ocorreu algo que elas não conseguiram chegar. São ali o quê? Os seus anjos protetores, os seus espíritos protetores atuando
mediunicamente através de uma ferramenta chamada intuição. Então, a mediunidade é esse instrumento que vem, vamos dizer assim, nos ajudar a conduzir as nossas vidas. Na questão 459 da primeira obra da codificação espírita, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vem perguntar aos imortais: influem os espíritos em nossas vidas e em nossas ações? Os espíritos então respondem a Allan Kardec: eis que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha a importância dessa pergunta, Zé Marco. Porque Allan Kardec, professor Rivail, ele era pedagogo, conhecedor de diversas línguas, cientista, magnetizador. Ora, e os espíritos dizem empiricamente a Allan Kardec que ele não teria capacidade de imaginar qual era o grau dessa influência. Eles respondem muito mais do que vós imaginais. Que dirá nós, Zé Marco e Renato, simples e ignorantes ainda que somos, será que a gente tem condições de imaginar qual é o grau da influência que os espíritos exercem sobre as nossas vidas? Ainda estamos muito longe e distantes disso. Eu tenho... Tá sem som? O microfone aqui do Marcos. Oi? E o Marcos vai dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui no microfone dele, que não está saindo som. Mas aqui nós recebemos aqui um zap lá do meu querido amigo Francisco Rebouças, lá de Niterói. Opa, Francisco, nosso parceiro, amigo. Mandando um abraço aqui para todos nós, para você, um bom programa. Muito obrigado. E começando aqui a receber algumas mensagens aqui. Já está funcionando? Do Marcos? Tá? Então, Marcos, por favor, assuma. Você falou que... Eu perguntei sobre para que serve a mediunidade. Você falou de uma das formas que ela pode ser útil, que seria a intuição. Eu posso dar um exemplo? Deve. Há alguns dias atrás, eu tive uma intuição e falei para o meu filho: você toma cuidado que eu estou sentindo alguma coisa estranha em relação a você. Algum acidente, algum trauma, alguma coisa diferente, eu estou sentindo, e você tome muito cuidado, principalmente no seu trabalho, você é embarcado, e ele tomou cuidado, mas infelizmente, esse final de semana um cidadão entrou na contramão, pegou ele de frente no carro, ele está internado e está sendo operado nesse momento. É a intuição. Então, a intuição, eu tive a intuição, o alertei, e mesmo assim o acidente aconteceu. Mas não se pode impedir essas coisas, mas de qualquer forma ele tomou cuidado com certas coisas, assim, de segurança, esse negócio. Sim, é verdade. E agora ele está sendo operado, vai correr tudo bem, acontece, graças a Deus. Eu estou dando um exemplo, não expondo o problema familiar, expondo a situação da intuição que eu tive em relação ao fato do acidente. Que as mamães têm, né? As mamães têm, os seus filhos, né? Exatamente. A ligação entre uma mãe e um filho, por exemplo, é uma ligação totalmente mediúnica entre dois encarnados. A ligação que há entre os irmãos gêmeos, que nós viemos a perceber. A mediunidade é esse instrumento que habita entre nós o tempo todo. Ah, Ciro, mas a mediunidade só tem no espiritismo? Não. Nas igrejas protestantes se tem mediunidade, na igreja católica, apostólica romana, de renovação carismática, ortodoxa, tem mediunidade? Tem mediunidade também, por qualquer que sejam os nomes que eles desejem então chamar. Então não fomos nós que inventaram? De forma nenhuma. Inclusive, tem alguns dias uma pessoa conversando comigo sobre doutrina espírita, falou, vocês espíritas inventaram esse negócio de mediunidade, que tem muita gente que tem medo disso, sabia? Tem. Por quê? Simplesmente medo do outro mundo? É simplesmente por um desconhecimento. Ignorância. Ignorância. Isso aí. A ciência já vem nos dizer que nós só temos medo de duas coisas. Daquilo que nós desconhecemos ou daquilo que nos causa algum medo ou dolo. Então, se eu estudo a mediunidade, eu vou passar a conhecer o que vai me deixar não ter mais medo e eu vou conseguir lidar bem com essa situação. Alguns irmãos, com todo respeito de outras doutrinas, né, que falam para nós, mas vocês falam com os mortos.
Aí eu respondo, vocês não conversam com Jesus quando oram? E esse morreu já tem 2017 anos. Não, o Papa que morreu não. Como? Ressuscitou. Qual? Jesus. Jesus morreu. Pois é. Jesus morreu, foi pregado numa cruz. Todos viram. A questão da ressurreição é um outro tipo de fenômeno, que é um fenômeno que mora, o que Allan Kardec chama dos fenômenos de efeitos físicos, materiais. Jesus desencarna, né, ele por ser conhecedor, né, ter diversos conhecimentos, ser um espírito de quinta grandeza, né, ele não é um Ciro, não é um Marco, né, ele consegue ali manipular uma energia que nós chamamos de fluido cósmico universal e fazer a rematerialização do seu perispírito. Tanto que o Tomé, quando vai tocar-lhe, ele percebe as chagas na mão de Jesus, né? Ou seja, as feridas. Por quê? Nós vamos entender, conforme o professor Severino Celestino traz para a gente, que muito provavelmente Jesus teria desmaterializado seu corpo físico, seu corpo de carne, e teria vindo materializar o seu corpo espiritual, que Allan Kardec traz para a gente ser o perispírito. Aí, Zé Marco, eu te pergunto, se lá naquela região dele há tanta briga até hoje, imagina se houvesse corpo ainda para brigar e para disputar. Imagina, não é mesmo? eles brigam aí pelo pedaço da cruz, né? Exatamente. Um pedaço de madeira, né? Pedaço de pano. De pano, né? Exatamente. É verdade. Se tivesse o corpo de Jesus permanecido intacto à amostra, eu acho que isso teria causado muito mais mortes religiosas do que causou até hoje. É verdade. Nós Que tivemos aquilo- cruzadas também, Nós, né? nós Pois tivemos é. milhões de mortos em função de religião. Se o corpo de Jesus estivesse aí, à amostra, preservado, essa quantidade de mortos que até hoje nós podemos contar os milhões, teriam se duplicado. É verdade. Aí vem dizer para nós, né? Jesus não quebrou a lei, Ciro. Se ele tivesse desmaterializado o seu corpo, ele estaria quebrando a lei dos homens. Porém, contudo, anos mais tarde, um querido professor, né, temporal de Kardec, chamado Alexander Aksakov, vem trazer para nós um outro caso de desmaterialização que nós vamos poder encontrar no livro, um caso de desmaterialização. Então, quem quiser, fica aí a dica da leitura, né, para ver como se dá Quem é o cidadão? esse fenômeno. Alexander Aksakov. É um grande, É russo? Foi é um grande científico. Não sei a nacionalidade Eu nesse acho que ele é momento. russo. Agora Mas me é diz um uma grande coisa, cientista. afinal de contas, de quem é a doutrina dos espíritos? Você acabou de responder. A doutrina dos espíritos, ela pertence aos espíritos do Senhor, que são as virtudes lá do céu, tal qual o imenso exército que se movimenta, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, ignorantemente compreendida por alguns, não se está na pessoa de Allan Kardec. Allan Kardec é o professor que nós temos a veneração e o respeito que nós teríamos por um parente nosso. Não trata-se de adorar Allan Kardec como adoramos ao nosso Pai Maior e a Deus. Nós temos respeito ao seu trabalho, que foi um trabalho metódico, consistente, conciso, né? Quando alguns ignorantes falam assim, mas vocês adoram Kardec. Não, nós adoramos o trabalho que Kardec realizou. Né? Tanto que é o quê? É uma codificação. Com certeza. Por isso que chama-se codificação espírita, que vem o quê? Reunir e traduzir os códigos. Então, nós temos uma Bíblia do Kardec? Uma Não. Bíblia do Espiritismo? Não. Nós temos a Bíblia de Jesus Cristo, o Novo Testamento, né? Isso. Que nós temos para o nosso estudo. O Velho Testamento também é ótimo organismo de estudo. Agora, é sagrado? Não. Nem o Velho, nem o Novo Testamento, que o pessoal fala assim, a Bíblia é sagrada. Não, a Bíblia, ele é um livro que conta a história de um povo, conta a história da humanidade, conta, mas tem que ser lido com os olhos de ver e com os ouvidos de ouvir. Como está lá no livro dos Espíritos, o que está lá, né, muitas das vezes é mal interpretado por nós. A Bíblia não traz mentiras. O problema é a nossa interpretação quanto a ela.
Esse é que é o problema maior. Apenas complementando, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele traz as máximas morais do Cristo. Mas isso não nos exime de estudar todas as outras passagens que estão na Bíblia. Quando Com você certeza. diz que a Bíblia não é sagrada, ela não é sagrada para nós espíritas. Que para quem acredita nela, ela é sagrada. Como o Corão é sagrado para os muçulmanos. Foi escrita Depende. por homens. Hã? Esse é o problema. Não, Foi escrita o por Corão homens. é do homem, é do homem. Exatamente. Ela não é sagrada para mim, que sou espírita. Para mim ela não é sagrada. É um livro, como você falou, de estudo, Exato. para a gente acompanhar e tal, Exato. tal. Mas, para mim, ela não é sagrada. Mas para quem professa outras religiões e a tem como sagrada, ela é sagrada para aquela porque pessoa. o que é importante de ser falado aqui, quando a gente fala isso, é por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita por homens. Exato. E por muitos anos depois, né? Exato. Quase 40 anos depois, né? Exato. Que Jesus foi crucificado. Então, e nesses 2000 e poucos anos, a Bíblia foi muito alterada pelos homens, por interesses próprios, por interesse de religiões, de domínio, né? Então, é por isso que a gente diz que ela a gente sabe quem lê, quem estuda mesmo com verdade, de verdade, que lê com critério, né? Com certeza a Bíblia é maravilhosa. Agora, tem que ter os cuidados, porque tem muitas coisas, a grande maioria aí que está enxertada, coisas dos homens, ideia dos homens, não tem nada a ver com Deus. Eu gostaria de fazer, Renato, um adendo em relação à palavra sagrada. Porque o problema da gramática, e os espíritos dizem isso, que nos faltam palavras para expressarem muitas coisas, né? O termo sagrado, ele significa que é algo que está sacramentado e fechado. Então, eu penso da seguinte forma, se ela foi escrita por homens, ela não pode conter ali toda a verdade, sacramentar e fechar. Além do que, complementando o que você falou, Renato, eu estive aqui num programa que Zé Marco falou que na Bíblia dele, e eu não esqueci disso até hoje, constava do vocábulo espiritismo e espírita. Não professais o espiritismo, nem falai com os espíritas. Eu fui atrás dessa Bíblia, hoje eu tenho uma Bíblia papal, ou seja, não é nem de protestante, é uma Bíblia católica, papal muito grande e grossa, onde, lá na famosa passagem de Deuteronômio, está escrito: não falai com os espíritas, nem professais o espiritismo. Isso é um equívoco, porque o termo espiritismo ele só veio surgir em 1857, através do nosso querido professor Allan Kardec. É verdade. Quer dizer, como é que poderia... Foi inserido Pelos homens. pelos homens. Pois é, isso são os cuidados que nós temos que ter. E não só em relação à Bíblia, qualquer leitura, a gente tem que saber ler. Assim como a codificação espírita, que não foi escrito originalmente em português, mas sim em francês, nós precisamos tomar cuidado com as traduções que têm saído da codificação, Renato. Tem, com certeza. Nós precisamos Tem tomar também. muito cuidado. Eu não vou aqui fazer citação de nomes por respeito a companheiros que tiveram, assim, todas as boas intenções, mas estão adulterando o conteúdo da codificação. Já fiz um estudo particular e metódico quanto a isso e verifiquei que há graves erros de tradução. Com certeza. Tá? É isso aí. Mas a verdade é o seguinte, agora que você me diga quais são as bases sólidas para uma mediunidade feliz. Nós já acabamos de falar aqui, Jesus. Jesus é a base para tudo. Jesus está por fora disso tudo. É o nosso guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? Nosso guia é o nosso modelo. Em qualquer situação da nossa vida, nos perguntar se fosse Jesus, o que Jesus estaria fazendo. Né? E, em complemento aos ensinamentos de Jesus, porque Jesus não veio quebrar a lei. Assim como o Espiritismo não veio quebrar aquilo que Jesus já havia dito. Então, estudemos, né, o Evangelho de Jesus ao clarão da codificação espírita. Quando nós fazemos isso, a gente consegue ter a compreensão geral e conseguir estabelecer essas bases sólidas para um trabalho feliz na mediunidade. Verdade. Para mim trabalhar feliz na mediunidade e ser uma pessoa extremamente feliz, o resto da minha vida, que falta pouco tempo, eu estou ficando velho mesmo, né? Falta menos que faltava. Falta menos que faltava. Eu quero me modificar. Eu quero me modificar a partir de hoje,
Você não vai mais dançar forró? Não, não, vou continuar dançando forró porque isso aí não atrapalha em nada. Então tá bom. Muito pelo contrário, o meu organismo está velho, acabado, está precisando de um movimento. Tá certo. Eu quero me servir de um modelo como exemplo para a minha vida a partir de agora. A quem que eu devo me espelhar? Jesus, não tem outro modelo a ser seguido. Mesmo na mediunidade, Zé Marco, mesmo na mediunidade, Jesus veio exemplificar para nós. Ele próprio vem dizer, expulsai os demônios, curai os doentes o tempo todo. Né? E com uma simplicidade, a gente tem visto tanta parafernália no movimento espírita, tanto ritualismo, tanto rito para se fazer uma reunião mediúnica, para se aplicar um passe, sem haver a menor necessidade disso. Então é seguir a simplicidade de Jesus Cristo. É isso aí. Agora, me diz uma coisa, existe ou existiram seres humanos que seguiram esse modelo? Ah, boa pergunta, Renato. Tirando o Zé Marco. Boa pergunta, Renato. Eu posso falar nesse momento para nós espíritas? Eu vou falar para nós espíritas. Porque eu só posso falar daquilo que eu conheço. Isso. Né? Eu tenho 32 anos de idade e vou à casa espírita desde o ventre da minha mãe. Mas me considero espírita desde os meus 25 anos de idade, que foi quando eu realmente abracei a causa. E muitas das vezes eu ouvi, mas Jesus é um modelo tão distante de nós. Mas era Jesus. Mas era Jesus. Olha só, nós temos diversos exemplos dentro da doutrina espírita de pessoas que seguiram Jesus. Seguiram Jesus, né? Servindo, né? Jesus como guia e modelo, trazendo para a gente, exemplificando o amor, a simplicidade, né? O carisma. Quem são eles, Zé Marco? Nós tivemos aí Francisco Cândido Xavier, 412 publicações enquanto encarnados. Né? Se formos somar aí aos trabalhos posteriores, né, de junção de conteúdo, estudo, biografia, vai dar quase 600 obras. Né? Um ser humano que não ficou com um centavo do que ele escreveu. Já dizem os irmãos da Academia Brasileira de Letras que se ele tivesse assumido as suas obras, ele seria membro cativo da Academia. Né? Ele é o maior vendedor de livros do Brasil. Muito mais até do que, com todo respeito, do que o Paulo Coelho, que hoje é um dos escritores mais vendidos do nosso país. Nós temos, porque esse ainda está encarnado, nosso querido Divaldo Pereira Franco, que está aí até hoje falando, né, com seus já 90 anos, né, 90 anos de idade, e não para. Nosso querido José Raul Teixeira, grande expositor, né, grande médium, livros fantásticos pelo mentor Camilo, Teresa de Brito, Francisco de Paula Vitor, que inclusive foi santificado há pouco tempo. Né? Então, homens, né, que se permitiram a Jesus. Nós tivemos uma Ivone do Amaral Pereira, né, em menção aí à nossa irmã de Portugal, né, Ivone do Amaral Pereira, de Niterói, aqui pertinho. E os mais jovens, eu gosto muito de falar dos jovens também, ô Zé Marco, porque o nosso movimento está ficando um pouquinho velho, viu? Com todo respeito, e não que isso desmereça, né? Desmereça ninguém, mas a gente precisa aliar a experiência aos fluidos jovens, porque, né, nós sabemos que os processos de saúde, né, complicam muito, já não se pode mais carregar peso, andar muito. Então eu gosto muito de um médium chamado Emanuel Cristiano, que tivemos a oportunidade de conhecer num evento promovido por vocês ali no Espaço Helena Festas, promovido pela AME, não foi? Foi. Né? O Emanuel Cristiano, assim, foi uma pessoa fantástica, eu tive uma experiência fantástica com ele naquele dia. Né? E também nosso querido doutor Andrei Moreira, que honestamente eu sou até suspeito de falar, porque eu acho que assim, um ser humano que ele abre mão de tudo para ir para o meio da África, né, lá em Moçambique, né, para fazer um trabalho. E agora Madagascar também. Sabe, de amor ali a quem não tem nada, né, sem ganhar um centavo, sem receber um centavo. São pessoas que estão, se não estão seguindo, pelo menos estão tentando. Fraternidade sem fronteiras. Fraternidade sem fronteiras, Só uma pergunta, como é o nome desse médico? Doutor Andrei Moreira. Médico?
Médico, Ele é médico, sim. Mas ele foi fazer um trabalho de divulgação da doutrina espírita ou um trabalho de médico? Trabalho de médico, mas um espírita. Porque nós espíritas, nós temos compromisso compromissos com a sociedade também. Com certeza. Então, quer dizer, ele aprendeu a caridade que Jesus ensinou, se utiliza da profissão, né, dele, o conhecimento que ele obteve do mundo e está praticando o dar de graça, que de graça recebeu. É bom ter falar da Fraternidade Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG brasileira, com muitos brasileiros que fazem um trabalho em Moçambique e agora também estão fazendo em Madagascar. Existe o site, né, Fraternidade Sem Fronteiras, em que cada um de nós a gente pode adotar uma criança, uma pessoa lá de Moçambique. Ele é presidente da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu tenho lá eu tenho como é que chama, um apadrinhado, né? Isso. Lá em Madagascar, né? Todo mês a gente colabora com R$50 para ajudar. É uma obra maravilhosa. Eles começaram em Moçambique, que já tem um trabalho excelente, já estão há uns 7 anos, e agora também eles começaram em Madagascar, porque foram até eles pedir ajuda, porque Madagascar está conseguindo ser uma região mais pobre ainda do que Moçambique. Exato. E eles estão começando esse trabalho. E eu adotei uma criança lá em Madagascar. Como é o nome da... Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras. É um trabalho que é maravilhoso. É uma ONG brasileira. Posso fazer uma pergunta? É uma ONG brasileira. Se eu souber responder, tudo bem. Fraternidade Sem Fronteiras. Está em outros países. E está no Brasil também. É isso que eu ia perguntar. Cadê a fraternidade? Aqui no Brasil. Também tem trabalho no Brasil, no Nordeste. No Nordeste brasileiro. Vale a pena, Renato, ressaltar que quando o nome da nossa instituição surgiu, Sociedade Espírita Sem Fronteiras, não existia esse projeto. Não. Né? Não existia. Quando nós recebemos o nome, não. Então, quer dizer, quando a gente vai perceber e entender mediunicamente, nós vamos ver que todos nós estamos ligados até mesmo por um nome, Com né? certeza. Ou seja, então criamos lá a Sociedade Espírita Sem Fronteiras, né? Que na época ainda não se tinha essa organização. Mas eu gostaria também de ressaltar que o coordenador espiritual desse trabalho, do trabalho do André Moreira, é o nosso querido Dr. Dias da Cruz. Do Emanuel Cristiano é uma entidade chamada Nora. De Dona Ivone do Amaral Pereira foi um espírito chamado Charles. Do nosso querido Raul Teixeira, Camilo, né, que foi um espírito da época de Francisco de Assis, trabalhou ao lado de Francisco de Assis. Do Divaldo, a nossa querida Joana de Ângeles. E do Chico, o nosso querido Emanuel. Então, eu convido as pessoas que entrem lá no site Fraternidade Sem Fronteiras e vejam o trabalho maravilhoso. Lá tem vídeos, tem contando a história de Moçambique, de Madagascar, os trabalhos que eles fazem lá. É maravilhoso, vale a pena. E se tornar também, né, apadrinhar também uma criança lá de Moçambique ou de Madagascar. Teve o congresso deles há mais ou menos 2 meses atrás, que foi muito bonito, né? Os vídeos estão no YouTube. Tem lá, e entra no site, é maravilhoso. Mas, como nós estamos conversando sobre mediunidade, é verdade que todos são médios? Todos, sim, todos são médios. Conforme a gente já citou aqui na questão 459, né, todos nós sofremos a influência dos espíritos. Né? Porém, contudo, Allan Kardec, né, diz que todos nós somos suscetíveis, né, à influência dos espíritos, né, em O Livro dos Médiuns, mas apenas por convenção, para facilitar, né, o entendimento, nós comumente vamos chamar de médiums aqueles que apresentam a faculdade ostensiva de uma forma mais natural. É mais ou menos, Renato, para a gente contextualizar. Todo mundo não canta? Todo mundo canta. Seja debaixo do chuveiro, seja brincando, todo mundo canta. Agora, alguns nasceram com o dom de ter uma voz afinada, de cantar bem, ou outros vão fazer um curso de canto e de repente desenvolvem um canto muito bonito. Então, esse que canta bonito a gente passa a chamar de cantor. É a mesma coisa na mediunidade. Aqueles que a faculdade ela aparece com o tempo de uma forma com uma pujança grande é a quem nós vamos chamar de médiums. E quando me perguntam assim, Ciro, mas tudo é espiritual? Eu respondo sim, tudo é espiritual. Porque na melhor das hipóteses é o nosso próprio espírito, né, se auto-influenciando de acordo com as nossas vivências passadas no presente atual. Verdade, é isso aí. Por isso que essa influência é muito mais do que a gente possa imaginar. Bom, meus amigos,
Quem quiser mandar um zap para a gente agora, para fazer uma pergunta para o meu querido amigo Ciro, meus amigos aí do Facebook, do site, de todo o país, de todo o Brasil, de todo o planeta, né? Que nós tem pessoas assistindo a gente na Europa, nos Estados Unidos. Então, anota aí, é 22, né? Que é o DDD de Cabo Frio, 998-844909. Então, você pode mandar uma pergunta aqui para o Ciro, que ele vai responder com todo carinho. Fala, Marcos. Renato, eu acabei de receber aqui, através do Zap, uma pergunta, achei interessante. A pessoa está querendo, já que você falou, Ciro, que todos somos médium, e essa pessoa desconhecia até agora que ela era médium, e agora ela precisa entender melhor, ela quer saber, está até anotado aqui, ó, anotei, ó. Existe algum manual de mediunidade, um manual para o médium, para ela poder entender melhor essa mediunidade? Existe. E são palavras do nosso próprio querido Divaldo Pereira Franco, que vem dizer, é o maior manual de parapsicologia, né, que nós temos na humanidade. E eu diria que só existe esse manual. Manual de mediunidade, só existe esse. Chama-se O Livro dos Médiuns, né, pelo nosso querido Allan Kardec. Então, quem deseja, né, se interessar pelo estudo da mediunidade, deve primeiro ler o Livro dos Espíritos para entender a filosofia espírita e depois, sim, estudar o Livro dos Médiuns. Contudo, Zé Marco, eu gostaria de fazer aqui um adendo, porque nós não estamos conseguindo compreender o que está acontecendo com o nosso movimento espírita, que o estudo do Livro dos Médiuns virou elitismo. Só se estuda Livro dos Médiuns na casa, os médiuns da casa, os tarefeiros da casa. Todos nós que somos espíritas temos a obrigação de conhecer a mediunidade. E o próprio Allan Kardec, na introdução, vem dizer isso, que é o livro aberto para todos. Então, as casas espíritas têm que se mobilizar e colocar um curso da mediunidade para todo mundo e parar com essa história de elitismo. Curso da mediunidade, não. Curso da mediunidade realmente é uma outra situação. Agora, o estudo do Livro dos Médiuns tem que ter, como tem o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno e do livro A Gênese, né? O nosso, infelizmente, esquecido. É verdade, com certeza. Agora eu pergunto a você, é fácil ser médium? Não é fácil nem ser espírita. Quanto mais ser médium. E eu vou trazer aqui justamente para que a gente não caia em erros. Lá no Livro dos Médiuns, na introdução, logo na introdução, Kardec se preocupa de esclarecer isso. Que a prática do espiritismo, não é nem da mediunidade, tá? A prática do espiritismo, ela é cercada de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigos, que só um estudo sério e completo pode prevenir, não é evitar. É verdade. É prevenir. Então, o próprio termo também que Kardec mais tarde vai se usar, ele diz que há muitos escolhos, há muitas dificuldades realmente para se atuar na mediunidade. Porque a quem muito é dado, a muito será cobrado, já dizia Jesus. Então, se a gente hoje tem a oportunidade de ter o conhecimento, o esclarecimento, né, muitos irmãos nossos, eles vão vir cobrar, tá? Não que a mediunidade traga sofrimento. Não, a mediunidade não traz sofrimento. A mediunidade ela é uma ferramenta que o médium tem que aprender a lapidar essa ferramenta, trabalhar bem com essa ferramenta, estudando o espiritismo para o quê? Para poder prevenir. E estudar seriamente, um estudo sério e completo, Renato. Porque hoje a gente está fazendo as coisas sem seriedade. A gente entra num curso do Livro dos Médiuns e fala, essa semana eu vou, aí fica 3 semanas sem ir, aí depois vai de novo. Está cursando alguma coisa com seriedade? De forma nenhuma. Vai continuar sendo um joguete nas mãos daqueles irmãos menos felizes, infelizmente. Ciro, quero ser médium, mas eu tenho um medo danado, porque isso aí pode trazer consequências para mim, para minha saúde mental, física. Eu estou errado, eu posso ter medo de exercer mediunidade? Isso causa coisa ruim em mim? É uma boa pergunta. Marcelo Turra, na semana que vem, vai trazer a nós, aqui nesse programa, o tema chamado livre-arbítrio. Coisa que é lei divina. Então, você tem a opção
de não querer trabalhar. Ok? De não querer trabalhar. Você tem essa opção. Agora, você, quando faz essa opção, você vai ter que arcar com todas as consequências dessa opção. Né? São muitos os relatos de amigos nossos que estavam muitos anos em reuniões mediúnicas e, de repente, estacionaram o trabalho, saíram do trabalho, começaram a ter justamente o que você falou, dificuldades psíquicas, porque a mediunidade, ela trabalha diversos centros de força, né? Eu lembro que Marcelo Turra falou aqui na época do passe sobre os centros de força, e a falta desse trabalho, ele gera um acúmulo de energia, tá? Que, na verdade, esse acúmulo vem gerar uma outra coisa chamada depressão, e por isso 25% da população mundial, ela está no estágio de depressão, porque não está sabendo trabalhar as energias, não está sabendo canalizar essas energias para boas coisas, né? Você tem o seu livre-arbítrio, né? Eu hoje, por exemplo, eu sou médium, mas devido às situações da vida, eu não estou numa reunião mediúnica porque é uma casa nova, é uma casa jovem, nós estamos ainda nos preparando para isso. Mas como que eu posso atuar com a minha mediunidade? Ora, eu vou amar o meu próximo, né? Eu vou servir a quem está precisando, né? Eu vou auxiliar a quem precisa, eu vou divulgar, eu vou fazer palestra, eu vou coordenar grupo de estudo, né? Trabalho de Jesus tem em qualquer esquina que a gente procurar. Com certeza. Agora, tudo bem, eu estou convencido. Quero atuar na mediunidade, a minha mediunidade. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou procurar, a primeira coisa é procurar uma casa espírita? Está respondida. Primeira coisa, procurar uma casa espírita séria. Quando a gente diz, Zé Marcos, uma casa espírita séria, vamos dar preferência àquelas que pertencem ao movimento de unificação. Cabo Frio, ele é do 34º Conselho Espírita de Unificação. Então eu vou lá no site cerg.org.br, no caso do estado do Rio de Janeiro, e vou verificar, de acordo com o meu município, quais são as casas espíritas adesas, porque essas recebem as informações do CERG, da Federação Espírita Brasileira, que vão poder trabalhar e canalizar essas energias nossas de uma forma séria. Porque, ultimamente, a gente tem até ouvido no meio espírita dizendo que esquizofrênico pode trabalhar em reunião mediúnica. Vamos lá. Vamos ter bom senso para tudo. Né? O nosso irmão Camille Flammarion, no dia do enterro de Allan Kardec, vem dizer: aqui jaz o bom senso encarnado. E existe um grande problema que Haroldo Dutra nos atinou no congresso, nesse último congresso que teve em Pedro Leopoldo, que bom senso é uma coisa que todo mundo acha que tem, ninguém acha que não tenha bom senso. Né? Então a gente tem que ter um bom senso. Né? Se eu vou pôr um esquizofrênico, um depressivo para trabalhar numa reunião mediúnica, eu tenho que conhecer a vida dessa pessoa, né? Eu tenho que tentar harmonizar ela melhor para a tarefa. Né? Mediunidade é algo muito sério, você mexe com energia nos dois planos. Está aí uma vastidão de obras espíritas sérias do nosso querido professor Manuel Filomeno de Miranda, né? Falando sobre o problema das obsessões. A própria Ângela Belloni, que tanto vem aqui maravilhosamente falar das obras de André Luiz, como funciona essa vida no mundo espiritual. E desculpem-me, meus irmãos, o termo. Vou falar no português popular. Está tudo muito sendo levado nas coxas. É verdade. Como se dizem. E não pode ser assim. Kardec está aqui. É estudo sério, completo, metódico. Né? Tem que se ter muito cuidado, muito equilíbrio. Ser dirigente não é fácil, não. É por isso que Jesus falava, e vou repetir, a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Então, se a gente está tendo acesso ao conhecimento, e Renato, que é presidente de casa espírita, né, a gente, como nós recebemos mais, porque também a nossa dívida é maior, vamos fazer por onde tentar quitar essa dívida da melhor forma, né, Renato? Com certeza. O interessante, eu gostei demais da sua resposta. E como exercitar essa mediunidade, como melhorar essa mediunidade, como estudar essa mediunidade nas casas espíritas sérias que você falou.
adesas Ao SERJ. ao SERJ, No que caso do estado do Rio de do Janeiro. Rio de Janeiro. Aqui em Cabo Frio, nós temos diversas casas espíritas. Você que está nos assistindo e não conhece nenhuma, não é espírita, não conhece nenhuma casa espírita, nós temos algumas. Nós temos na Teixeira de Souza o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, perto do centro da cidade. Perto também, no centro da cidade, nós temos perto da prefeitura, na rua Meira Júnior, o Amor e Caridade. Em São Cristóvão, nós temos o Fonte de Luz, ali atrás do antigo Colégio 31 de Março. No Jardim Esperança, nós temos o Ceareiros do Bem, ali atrás do Pargos Clube. Nós temos, o Renato é o presidente lá, tá levantando o dedo aqui. Nós temos aqui perto da Salineira, na rua Porto Alegre, esquina com São Luís, a Casa René Peça, né? E tem o Leão Denis, que fica 2 ruas para a esquerda. Logo na frente, à esquerda, tem o Leão Denis. Faltou alguma, Renato? Eu acho que vale a pena citar os de Arraial do Cabo também. Mas aí... Sim, tem o Seja, de Arraial do Cabo, né? E tem o Mas eu não sei o FEFA, local. Arraial Seja, FEFA, Casa do Caminho, e a Confraria. Nós temos São uma 4. série de centros espíritas sérios aqui na nossa região. Temos em Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro. Temos diversos centros espíritas. Não vá em qualquer local que você acha que seja um centro espírita. Conhece algum espírita? Pergunte. Se for aqui em Cabo Frio, um local diferente desse que eu falei, tome cuidado, porque você pode estar levando gato por lebre. Temos 2 perguntas aqui no Zap, tá? Uma de Rodrigo, lá da Vila do Sol. Ele está perguntando se você pode citar alguns fatos mediúnicos da Bíblia. Claro. Boa tarde, É Rodrigo. É Rodrigo, né? Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. É uma ótima pergunta. A gente poderia estar aqui fazendo um programa só sobre isso. Porque a Bíblia, ela é recheada de eventos mediúnicos. Vamos lembrar primeiramente do Velho Testamento com a mula de Balaão. Né? Balaão, ele recebe a missão de levar uma mensagem e de repente a sua mula para. Não consegue sair do lugar. Quando ele amplia a sua visão espiritual, ele enxerga um espírito na frente dizendo para ele não ir. Não é mesmo? Moisés, inclusive, proibiu a mediunidade, o que vem provar que ele existe. Né? E ainda vem para frente dizer: quem dera se todo o povo profetizasse como Eudade e Medade, que eram 2 irmãos que já acreditavam num Deus único. Por que Moisés proibiu a mediunidade naquela época? Porque o povo, ele ainda era muito pagão, Zé Marco, acreditava nos bezerros de ouro, eles não tinham a moral. Então Moisés vem e proíbe a profetização, mas vem para nós dizer: quem dera que todo o povo profetizasse como Eudade e Medade, né? A própria tabuleta dos 10 mandamentos talvez tenha sido, como diz Chico, o primeiro livro psicografado, né? As tábuas dos 10 mandamentos. O rei Saul, que vai, né, logo após perder o general do seu exército, ele vai buscar quem? As pitonisas, para procurar contato com esse que já tinha partido. E no Novo Testamento são muitos eventos mediúnicos de cura, de expulsão dos demônios por Jesus, a transfiguração no Monte Tabor, né, e tantos outros. O encontro com Nicodemos, quando Jesus vai falar para ele que é preciso nascer de novo, abordando sobre a reencarnação. Né? Então, são muitos eventos mediúnicos na Bíblia. Né? É isso aí. Eu poderia até dizer que antes de Kardec lançar o livro dos médiuns, o primeiro livro que trata de mediunidade é a Bíblia. Exatamente. Tanto que Jesus falou que eu e o Pai somos o quê? Um. Ele, na verdade, ele quis dizer naquele momento que ele compreendia a natureza íntima de Deus, ou seja, médium de Deus. O livro Apocalipse, poucas pessoas sabem, quando João, né, o evangelista, ele é exilado para uma ilhazinha, porque já tinham tentado queimar ele no óleo quente, né, e ele foi protegido ali por uma redoma de fluido cósmico universal. Fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico. Ele vai, então, para essa ilhazinha lá, morre velhinho, mas ele psicografa a obra chamada Apocalipse, né, estudada por muitos aí, né, protestantes
e católicos. Ok. Aqui a pergunta que nós temos aqui é de Augusto, não tem o bairro dele, depois ele está vendo a gente. Ele acredita que ele não seja espírita, mas ele está querendo entender. Claro. Ele está perguntando assim, boa noite, qual a probabilidade de pessoas que fazem escola de aprendizes serem médiums, para serem médios, e desenvolverem sua mediunidade? Então, deu para entender o que quer dizer? Claro, claro. Que você fala para o nosso amigo Augusto? Augusto, boa tarde, querido. Primeiramente, eu gostaria de informar que, muito embora Kardec tenha algumas vezes usado o termo escola de espiritismo, Kardec não queria dizer escola de médiums, tá? Ele usa escola de espiritismo para que pudesse ser ensinado da criança ao velho a moral espírita e não a mediunidade. Então, não existe escola de mediunidade. Isso seria um equívoco. O que existe é um curso da mediunidade, que quando você se integra a uma casa espírita, você vai fazer lá, né, o estudo da mediunidade normalmente. E qual era a segunda pergunta dele, Renato? Que eram duas? Ele está falando em desenvolver perfeitamente. a sua mediunidade. Sim, eu lembrei. O termo desenvolver, ele não é totalmente apropriado, porque se eu não tenho a mediunidade, não tenho como desenvolver. Eu não tenho como aprender a ser médium. Um exemplo disso, né? Vamos imaginar uma garrafa de 1 litro, ok? E essa garrafa, ela está cheia só até 200 ml, porque a minha capacidade, de acordo com o meu entendimento, eu só estou em 200 ml. Só que a minha garrafa me permite chegar a 1 litro. Então, eu vou estudando, e à medida que eu vou estudando, me experimentando, conforme dizia Kardec, que é um processo de experimentação. Ninguém pode dizer para o outro se é médium ou se não é médium, não. Somente pelo processo de experimentação. Então, quando eu vou experimentando, eu descubro que eu tenho uma garrafa de 1 litro. Mas eu também só vou até 1 litro, eu não consigo passar de 1 litro. Outros têm uma garrafa de 2 litros, outros têm uma garrafinha PET daquela miudinha. O termo educação mediúnica seria mais apropriado. Né? Mais apropriado. Educação mediúnica, né? Muito embora o nosso querido Raul Teixeira defenda a palavra desenvolvimento. Porque, na verdade, o termo próprio seria conhecer e entender aquilo que já está dentro de nós. Né? Ou seja, algo não surge do nada. Tá? Mas creio eu realmente que o termo educação, né, seja mais apropriado, tanto que a Federação Espírita Brasileira, no opúsculo Orientação ao Centro Espírita, vem justamente usar o termo reunião de educação da mediunidade. Eu posso fazer uma perguntinha que está martelando aqui na minha cabeça, é uma dúvida que eu tenho. Essas pessoas que têm essas manifestações demoníacas nas igrejas, aquilo é mediunidade? Olha, pode ser. Pode ser. Pode não ser? Pode não ser também. Mas vamos primeiro no caso que pode ser? Isso aí. Vamos primeiro no caso que pode ser. É muito interessante porque em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec só vai trazer para a gente 3 possibilidades de obsessão. E o que é obsessão? É o logro, é o roubo, vamos dizer assim, que uma entidade menos feliz tem sobre o corpo de uma pessoa. Estou falando em contextos populares, já que estamos aqui aberto para todos, né? Ou seja, é o famoso encosto, né? Isso aí. E Kardec, ele vem trazer 3 possibilidades para a gente. Isso se pode dar de uma forma simples, ou seja, somente pelas intuições. Pode deixar o indivíduo fascinado, ele achando que ele é o bambambam, que ele é o médium bambambam, né? Que ele é um missionário, que ele é o cara, né? Ou o de subjugação, que é aquele que joga o indivíduo na cama e ele fica com depressão, transtorno do pânico. Até aí, Allan Kardec até o Livro dos Médiuns, Allan Kardec só admitia essas 3 possibilidades. Contudo, com o tempo ele começou a receber muitas cartas, que ele vem trazendo essas cartas na Revista Espírita, que é muito importante nós estudarmos e conhecermos a Revista Espírita. Eis que ele, então, na Revista Espírita, se eu não estiver enganado, com o ano de 1865, ele vai começar a tecer algo sobre uma coisa chamada possessão. E daí, no livro A Gênese, o último livro da codificação, ele vai trazer para a gente essa possibilidade de obsessão, né, chamada
possessão, né? Então, realmente, as pessoas que vão à igreja, elas podem estar possuídas, né? Não significa dizer que o espírito entrou dentro do corpo da pessoa, não. Mas é quase um estado de simbiose, né? É quase um estado de simbiose. O espírito Dependência total. Exatamente, fica muito próximo, fica muito junto. E o outro caso, quando não é, a gente pode dizer que é o famoso embusteirismo, charlatanismo, né? Problemas psíquicos, né? Pessoas que podem imaginar isso. Né? Isso aí. Quer dizer que todo espírita deve atuar nas reuniões mediúnicas? Renato, é uma questão um pouco assim, eu diria polêmica, mas eu vou dizer enquanto espírita. E nesse momento, eu vou me valer de uma frase do Richard Simonetti no programa Transição. Ele diz que todos os espíritas deveriam sim conhecer a mediunidade, porque é uma das características básicas da doutrina espírita. Então, não tem desculpa para dizer que tem medo, nós já falamos aqui, né? Todo espírita tem que sim procurar conhecer a mediunidade, porque uma hora ele vai perceber a necessidade dele se tornar tarefeiro. Então, mesmo que ele não atue numa reunião mediúnica, ele pelo menos tem que ir lá fazer, vamos dizer assim, um estágio de uns 6 meses para conhecer, entender como a coisa se processa, como a coisa funciona, para ele poder depois passar para frente da forma correta. Né? Então, o Richard Simonetti fala que ele não entende por que muitos espíritas não querem conhecer a mediunidade ou uma reunião mediúnica, visto que é um dos pilares em que o espiritismo se assenta. Não é o único, mas é um dos seus grandes pilares. Então, creio eu sim que todos os espíritas que estudam o Livro dos Espíritos, estudam o Livro dos Médiuns, devem ir para uma reunião mediúnica, mesmo que não sejam médiums. Por quê? Ostensivos. Por quê? Porque na reunião mediúnica nós precisamos de médiuns que dialoguem com os espíritos, de médiuns para aplicar passe e de médiuns para ficar na famosa sustentação, orando pelos irmãos sofredores que vão ali conversar conosco. Vou dar um exemplo de mediunidade. Muito tempo atrás, eu morava no Engenho Novo, no Rio de Janeiro. E entre o Engenho Novo e o Meia tem uma passarela em cima da passagem lá no trem, a passagem de trem, né? E aquela passarela, eu usava aquilo ali, na minha juventude, quando eu via das madrugas. Então, 2, 3, 4 horas da manhã, eu passava a pé ali por cima. Uma vez, olha que eu passava todo final de semana, ia para Gandaia. Num final de semana qualquer desse da vida, quando eu saltei do ônibus, botei o pé na passarela e não conseguia andar. Deu uma pancada, pum, aquele troço. Aí, o que está acontecendo? Não consegui subir a passarela. Tentei subir a passarela, como se alguma barreira estivesse me impedindo. Olhei para a passarela, nada. Tinha nada lá em cima. Recuei, olhei, nada. Tentei subir, não conseguia. Bom, vou fazer o quê? Vou sair da passarela e vou até o Meia. Pô, quase 1 quilômetro ali a pé. Fui. Quando eu comecei aí, andei 50 metros, virei repentinamente para reforçar a minha certeza de que não tinha ninguém. Quando eu virei, tinha um cara escondido atrás da pilastra, lá em cima da passarela. Então eu fui impedido de subir a passarela e passar naquele local onde fatalmente ocorreria alguma coisa, e eu fui impedido por quem? Pelos espíritos, através de uma mediunidade intuitiva. Exatamente. Então, isso é um exemplo, eu não estou me vangloriando, estou dando um exemplo da mediunidade. Para que quem não é espírita, está nos assistindo, possa entender como a mediunidade pode nos ajudar. Nós não precisamos ter medo de utilizar essa ferramenta maravilhosa. E Jesus falava, né, que veja quem tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Né? Então, quer dizer, se a gente prestar atenção, nós vamos ver como isso é corriqueiro no nosso dia a dia. Sejamos nós protestantes, gente, que eu não tenho nenhum problema. Católico, budista, messiânico, espírita, umbandista, candomblecista, isso ocorre conosco o tempo todo. Basta que a gente observe. Temos que estar atento às comunicações mediúnicas que chegam até nós. Às vezes, até a pessoa que não tem
conhecimento ou que não é espírita, vai por um determinado caminho, chega ali, ela sente alguma coisa. Não vou por aqui, eu não estou me sentindo bem. Exato. Ou ele chega aquela num ambiente, intuição é a intuição. Ou vai num ambiente, ouve, vai num assim, não, local, vai por aí. sente que não é aquele ali, É não que é bom acontece para com ela. as mães, Isso é né? mediunidade. As mães dizem, meu filho, não vai, não sai de casa hoje, fica em casa, fica aqui comigo, né? Aí o filho vai, acontece Que é um alguma exemplo coisa. de mediunidade de Isso cura. é pura mediunidade. É mediunidade de cura de mãe. É Quando o isso. filho vai lá e rala o joelhinho, o que, que a mãe vai fazer? Vai lá e assopra. Da onde veio essa ideia? Você sabe, Renato? Na espiritualidade maior existe uma coisa chamada sopro curativo. Isso aí. Então olha só as ideias inatas que habitam em nós. Né? É isso aí. Você perguntou sobre... Todo espírita deve atuar? Você perguntou isso, mas eu tenho uma pergunta um pouco diferente. Eu vou atuar na casa espírita, muito bem. Mas eu quero verificar se eu sou médium. Tem algum sintoma? Eu posso ver em mim, ficar de frente no espelho assim e ver... eu estou vendo um médium aqui no espelho. Tá. Eu posso... É assim que funciona, não? Não, não é assim que funciona. E o nosso querido Emmanuel vem trazendo o livro Seara dos Médiuns, que nós, meus irmãos, todos aqueles que nos assistem nesse momento, ninguém tem autoridade para dizer que o outro é médium. Somente a própria pessoa, após o período da experimentação, da educação mediúnica que a gente já falou aqui. Porém, alguns sintomas podem ser que representem. E como eu gosto muito do Chico, e podem brigar comigo, eu admiro o Chico, eu venero o Chico, porque ele foi um exemplo, não de um médium perfeito, porque nenhum passou pela Terra, mas de um bom médium, como está lá no Livro dos Médiuns. Então, Chico vai responder através de Emmanuel que os sintomas podem ser variados, Emmanuel, de acordo com o tipo de mediunidade. Pode ser aquele indivíduo que se irrita à toa. Isso é mediunidade? Pode ser. Então eu sou médium. Pode ser aquele indivíduo que está com a irritabilidade muito alta e ele se irrita por qualquer coisa e não sabe nem por que está irritado. Você pode estar em contato com espíritos ou sofredores ou com espíritos enganadores. Muita sonolência sem motivo, né? Dores sem diagnóstico definido, mau humor e choro inexplicável podem indicar necessidade de esclarecimento e estudo. Né? Isso quem traz para a gente é Emmanuel através de Chico Xavier. Né? Então, sintomas variados podem se apresentar, até mesmo febres. Né? O André Luiz vem trazer para a gente no livro Mecanismo da Mediunidade, que há médios, inclusive, que chegam a ficar em estado febril, né? É verdade. Apresentando uma febre, e que não é nada do seu organismo físico, né? Às vezes o cara não tem nada, Às vezes não tem nada. e a febre vem. E a febre vem. Agora, a gente precisa antes excluir todos os fatores físicos. Então, os exames. Médico, Exatamente. médico. Os exames Eu ia médicos. falar isso agora, que a pessoa daqui a pouco tem E ao um médico. processo fazer aqui em o cima da exame. gente dizendo que o cara estava com febre lá. Não, eu vi que no programa que era mediunidade. programa Nada disso. Espiritismo Vá Foco, vá no médico para descartar qualquer tipo de doença. Exatamente. Eu- E se a mediunidade está desequilibrada? Porque, às vezes, a pessoa ela chega na casa espírita, vou usar o termo popular, pipocando. Aí a gente quer correr para colocar o indivíduo na reunião mediúnica. Não é mais correto. A gente primeiro tem que tratar esse indivíduo com água magnetizada e passes. Passes conforme nós vamos encontrar na codificação e na revista espírita. Não existe passe em maca, vão me bater depois porque da outra vez me bateram. Tá? Não existe passe em maca. Eu quero que alguém me mostre na codificação ou revista espírita quando Allan Kardec disse que o passe tem que ser aplicado em maca. Na revista espírita de 1865, se eu não estiver enganado, porque os anos, né, a gente lê muito, então podem acabar se confundindo, foi realizada diversas experimentações de magnetismo, até que chegou-se à conclusão que não havia a necessidade de se aplicar muito tempo passe. E por isso que convencionou-se esse famoso passe de 2 minutos que nós temos. Porque já foi experimentado por Kardec. Então a época da experimentação maior já passou. A doutrina espírita, ela está aqui para ser compreendida e entendida. Tal qual nós vamos encontrar no texto Obras Póstumas,
né, projeto 1868 de Allan Kardec. A doutrina espírita não está aqui para ser interpretada, Renato. Com certeza. Isso é muito importante, ela está aqui para ser entendida tal qual como ela é. E a gente fica vendo, acompanhando. Estão inventando modismo de passe no salão. Não consigo compreender esse modismo, porque no livro Orientação ao Centro Espírita, lá nas recomendações e observações, no texto aprovado em 2006 na Federação Espírita Brasileira, em reunião das 27 federativas, diz que, né, usar uma sala devidamente separada para o passe. Ou, se a casa não tiver local reservado, porque às vezes a casa está começando. Aí sim, você vai escolher um cantinho para aplicar o passe. Não trata-se de criar um espaço de santuário, nem de ritual. Não, não é isso. Mas é um campo onde não chega qualquer um com qualquer pensamento. Né? Vamos colocar assim que o salão da casa espírita, né, entra todo mundo, entra quem quer. Na sala do passe, não. Na sala do passe só se entra para orar e meditar. Então, não consigo também, respeito os irmãos que pensam diferente, Ana, mas não consigo compreender essa história de passe no salão. E não é isso que a gente encontra na codificação. Mas a gente já sabe, né, pelo que a gente estuda, né, durante uma reunião pública, a gente sabe que a espiritualidade já está atuando aí no salão, está tratando cada um, né, das pessoas, né? Já existe tratamento no salão. O passe, ele vem apenas sacramentar. Isso aí. Né, todo o trabalho que já foi realizado, o maior tratamento que a doutrina espírita pode fazer por um indivíduo é a cura da sua própria consciência. Né? Aí, eu vou dizer para vocês, então, que partindo desse princípio, Jesus teria sido o maior fracasso de Deus na Terra, porque desencarnou com 33 anos, não tinha nada, não teve nada, morreu pregado numa cruz, e a gente vai buscar a cura para quê? Para ter longevidade na vida? Para ter mais dinheiro? Né? Vai querer buscar, Ciro, por que a minha vida financeira não melhora? Vai buscar esse tipo de tratamento na casa espírita. Nós estamos falando que somos dirigentes de casa espírita e recebemos isso. Né? Se nós formos parar para pensar assim, então Deus é um senhor todo fracassado, porque o filho dele não teve nada, viveu 33 anos, foi achincalhado, pregado e preso numa cruz. É verdade. Né? Então, o processo de cura é o da consciência. Do espírito. Do espírito, né? Ou seja, se eu tenho uma doença, meus irmãos, é porque algo de benéfico ela tem para nos trazer, um ensinado, um aprendizado, ou até mesmo uma depuração do nosso perispírito. Tem casa espírita, Renato, colocando UTI, tratamento intensivo. Isso é coisa de hospital, Renato. É verdade. Se o indivíduo não está precisando de maca em casa, ele vai precisar de maca na casa espírita para tomar o passe? Eu não consigo entender. Isso é uma irracionalidade. Isso é falta de conhecimento mesmo. Também, né? Exatamente. Meu amigo, fala para mim aqui. Quais os períodos de praticar a mediunidade fora da casa espírita? Bom, fora da casa espírita, o Zé Marcos já citou aqui 2 grandes exemplos, mas subjetivamente, com amor ao próximo, como nós já falamos aqui, ajudar alguém que está passando frio, nós estamos na época de frio, né? Se junta a algum grupo, não vá sozinho, se junte a algum grupo de pessoas, a uma ONG que vai distribuir sopa, que vai distribuir os cobertores, vá visitar os velhinhos no asilo, vá no orfanato, vá amar como Jesus falou. Vá amar como Jesus falou. Isso tudo é praticar a mediunidade subjetivamente. Né? Nós precisamos amar, aprender a amar, estar com o próximo. Dar bom dia para um vizinho, isso é amar, isso é praticar a mediunidade. A mediunidade já foi comprovada, né, que ela, muito embora esteja alojada em nossa glândula pineal, né, que fica numa determinada parte cerebral, mas que é trabalhado o nosso centro de força genésico, que é a área onde está a nossa genitália. Isso é um centro de força, é força criadora da vida, geradora da vida. Então a gente pode passar esse amor para todos, e isso é mediunidade. Mediunidade é amar, mediunidade é gostar do outro. Não adianta nada eu sentar numa reunião mediúnica para tratar de espírito se eu não gosto do meu vizinho. Jesus já nos disse, como você vai, né, compreender as coisas do céu se você não compreende as coisas da terra? É verdade. Né? Ou seja, aquilo que está próximo de você. Nós temos falado aqui de mediunidade o programa todo, e eu queria que você me dissesse
os tipos principais de mediunidade, porque aí eu vou ficar vigiando o Renato, ver qual é a dele. Bom, né, nós sabemos, o Zé Marcos, Mais comuns. Os mais comuns, não precisa ser todos, que não. não, sim. Os 400 e tantos tipos você deixa pra lá. Senão vamos terminar só amanhã. Com o passar do tempo, é só porque, gente, eu fiz muitas anotações sobre o tema e eu não gostaria de estar cometendo nenhum erro. Nós principalmente usamos um livro chamado Diretrizes de Segurança, tá? Que é do Divaldo Pereira Franco e do José Raul Teixeira, que são são os maiores exemplos. Hoje, a grande maioria das mediunidades utilizadas são as de efeito inteligente. Aquelas de efeito físico que faziam as mesas girarem, já não tem mais a necessidade. A doutrina espírita já veio e já surgiu. Então, nós vamos ter a psicofonia, que é o quê? Nós vamos emprestar essa área do nosso perispírito para um irmão que necessite falar, né? Ou seja para passar uma instrução ou para passar um determinado sofrimento, porque existem bons espíritos e maus espíritos. Agora, ele não invade o nosso corpo, né? Isso se dá o quê? Pensamento a pensamento. Nós temos o quê? A famosa... Posso interromper você? Interrompa. Não, porque tem gente que não é espírita assistindo o nosso programa. Claro. Aí você fala em psicofonia, o que é isso? Gente, é aquele popular... Incorporação. Então, aquele cara está incorporado. É isso aí, ó, psicofonia. É um linguajar espírita criado por Kardec naquela época. Contudo, o termo incorporação, né, ele vem nos sugerir que o espírito entra dentro do corpo do outro, né? Não. Tanto que existe o termo possessão para isso, né? Que ele não entra, mas fica no estado de simbiose, né? Mas o termo mais apropriado é psicofonia, tá? Nós vamos ter as famosas psicografias, né? Que, ou seja, você empresta a região do seu braço para as entidades, vai atuar como um tradutor, tá? Nessas duas, elas podem variar de 3 formas ainda. Elas podem ser mecânica, semimecânicas ou intuitivas. Mecânica, eu não tenho noção, não passa pelo meu campo cerebral o que está sendo feito e realizado. Semimecânico, que é o mais recomendável, passa pelo meu campo cerebral e eu consigo, se não for alguma coisa legal, eu travar aquilo. E intuitivo, realmente, não há o fenômeno em si, vem apenas pelas vias da intuição. Né? O outro tipo de efeito inteligente, tanto que você já falou aqui, é a intuição, que é a do dia a dia. É a do dia a dia. A do desdobramento, e por que eu coloco que é um dos tipos mais comuns hoje? Todo mundo dorme. E todo mundo vai passear. Com certeza. Todo mundo vai passear. Isso é o desdobramento. Antes de dormir? Antes de dormir. Vai passear antes de dormir? Não, dormindo. 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 Vai dormir e vai passear. Dormiu, vai passear. Infelizmente, temos uma grave informação do mentor, se eu não me engano, no livro Loucura e Obsessão de Dr. Bezerra de Menezes. Não, aliás, perdão, é porque são tantos, né? Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro que ele fala especialmente sobre carnaval, que mais de 50% da população mundial, quando desdobra, ou seja, quando dorme, eles vão fazer sexo no plano espiritual. E isso são os vovôs e as vovós também, porque é mais de 50% da população mundial. Com e certeza. o espírito, quando você está em espírito, Tá né, sem você o corpo. você está sem o corpo, tudo funciona, né? Fazendo livre, leve e solto. E eu gosto muito também, né, de dizer as curas através dos passes, né, que é muito utilizada. Tá? Show de bola. Tá respondido? Tá respondido. Espera que tem uma pergunta. Não, eu só interrompi você naquela da psicofonia, porque muita gente fala de incorporação. Renato, tem uma pergunta Tem mais aí? uma pergunta aqui do Rodrigo te perguntando. Os jovens de 13 a 16 anos podem participar de reuniões mediúnicas? Ou em casos extremos? Renato, Ou só em casos extremos? conforme eu falei para você, nós precisamos ter o bom senso. Nós somos uma doutrina imortal, vamos dizer assim, dos imortais, né? Nós sabemos que o espírito de um jovem pode ser muito mais velho que o nosso, Com certeza. né? E as médiuns principais de Allan Kardec,
Tá? As médias principais de Allan Kardec eram jovenzinhas de 13, 12 anos. Né? Então, se for um jovem responsável, que tenha conhecimento doutrinário, estude, e você perceba que ele tem essa capacidade, por que não? E a responsabilidade. E a responsabilidade com a autorização dos pais. Graças a Deus eu fui de uma casa que me permitiu isso. Com 13 anos, no Grupo Espírita Boa Nova, que fica lá em São Vicente, né, eu tive a oportunidade de fazer o curso do passe com 13 anos, o que me ajudou bastante e muito. Né? Meu querido amigo, nosso programa está no finalzinho. 5 minutinhos só para Eu terminar. estou falando com um rapaz aqui no telefone Passou que tão rápido. ele prorrogou por mais 3 horas o programa. Então, gostaria que você fechasse o tema e desse as suas palavras finais. Nada no mais, eu gostaria apenas de agradecer a todos. Né? Se por acaso alguma dúvida ficou ou algo sem ser respondido, tem aí o WhatsApp do programa. Depois o Renato me encaminha as perguntas e eu posso enviar com o maior prazer as respostas. Mas a única coisa que eu solicito a todos, sejam dirigentes ou frequentadores, bom senso, meus irmãos. Não fiquem com a palavra de um espírito, não fiquem com a palavra de um homem, fiquem com a palavra dos espíritos na codificação. Gostaria de desejar, na tarde e noite de hoje, muita paz a todos e agradecer aos irmãos Renato e Zé Marco mais uma vez pela oportunidade do trabalho, aos mentores espirituais e, acima de tudo, a Jesus, governador da Terra. Que assim seja. Meu querido amigo Ciro, muito obrigado, foi muito bom, foi muito esclarecedor hoje. As pessoas, com certeza, eu tenho aqui muitas pessoas aqui no Facebook dizendo que, show de bola, o pessoal gostando muito das suas palavras, do esclarecimento, realmente esclareceu muito. Tá ok, meu amigo? Obrigado. Te desejar um beijão no coração, Muito obrigado. aquele povo todo lá de Araruama, meu obrigado. amigo Rogério, manda Vou um abraço levar. para ele. O Rogério está aqui, compartilhando umas 50 vezes aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, semana que vem, nós vamos receber meu querido amigo Marcelo Turra, que vem lá do Trabalhador de Jesus, e falar sobre livre-arbítrio, que também com certeza nós vamos falar muito disso aí também, continuar, né? Porque os temas espíritas eles se encadeiam, né? Se entrelaçam. Se entrelaçam, continuam, e a gente vai conversar muito sobre isso. Tá ok? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. Aos amigos que mandaram aqui as perguntas pelo WhatsApp, obrigado. Semana que vem, de novo, mandem perguntas, que isso é muito bom a gente ter esse relacionamento, né, com as pessoas, para saber as suas dúvidas, né? Que é que nós fazemos perguntas, de repente, né, algumas dúvidas ficam. Então, manda mesmo, pode mandar a sua pergunta pelo Zap, e que nós vamos... enriquece o programa. Com certeza, e como enriquece essas perguntas. Isso aí, com certeza, as perguntas que o Rodrigo mandou, que o Augusto mandou, isso tudo aí, realmente, muitas pessoas queriam perguntar isso. Então, é muito bom isso aí, esse intercâmbio aqui no programa Espiritismo em Foco com as pessoas que estão assistindo nosso programa. Então, que todos tenham uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, que todos possam, né, parar e pensar tudo que foi falado aqui pelo Ciro, do que é o nosso dia a dia. Como ele falou, a mediunidade ela acontece o dia inteiro, não é só na casa espírita, é em qualquer lugar, é em casa, é no trabalho, é na rua, aonde for. Acontece coisas e saber que trabalhar a mediunidade é trabalhar com Jesus, para Jesus, é fazer o bem, fazer a caridade, ajudar o próximo. Isso sim é que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É isso que todos nós temos que fazer, amar. Então, muita paz a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.